Em Mateus 14, versículo 22, logo após a primeira multiplicação dos pães, Jesus compeliu os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Depois de despedir as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. O barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, algo entre 3 e 6 da manhã, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! Tomaram-nos de medo, gritaram. Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! Jesus prontamente estendeu a mão e tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos ao barco, cessou ao vento. Os que estavam no barco que adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Então, temos aqui uma passagem com alguns pontos interessantes, né? Jesus estava pregando a uma multidão e estava gostando tanto da multidão ali, ouvindo a palavra de Deus, sendo alimentada com a palavra do Senhor, que alimenta o nosso espírito, que fez a multiplicação dos pães, para que aquele povo ficasse um pouco mais de tempo. Quando terminou, Jesus insistiu com os discípulos que eles fossem adiante com o barco e que depois ele encontraria os discípulos, enquanto ele despedia as multidões. Vão na frente, eu vou despedir o pessoal, depois eu encontro vocês. E eles saíram, né? Depois que Jesus despediu essas multidões, subiu ao monte para orar, né? A fim de orar sozinho. E em caindo a tarde, então no cair da tarde, e lá estava ele só, orando. E ele orou do cair da tarde até a vigília de 3 a 6 a 3 da manhã a 6 da manhã. Então o barco já estava longe, estava navegando por todas essas horas, a muitos estádios da terra. E teve uma tempestade, um vento, ondas, o barco começou a ser açoitado. Quando deu então o tempo entre 3 e 6 da manhã, Jesus saiu do monte e foi encontrá-los, andando por sobre as águas. De longe, os discípulos viram-no andando sobre as águas e ficaram aterrorizados, exclamando que era um fantasma, só pode ser um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, tenham coragem. Sou eu, não temam. E Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas, como você, como o Senhor. Então ele disse: Vem. Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. E foi andando, mirando em Jesus. A partir do momento que ele percebeu as circunstâncias ao redor dele, as ondas, o vento, ele teve medo. Ele teve medo daquilo que estava acontecendo, que estava sobre ele. E a partir do momento que ele teve medo, que ele duvidou daquilo que estava acontecendo, ele começou a afundar. E pediu ajuda a Jesus, e Jesus o ajudou. Ele disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Então você vê, Jesus é o Filho de Deus. Por que necessariamente ele insistiu que os discípulos foram na frente para que ele ficasse, despedisse as multidões, ficasse só orando e depois iria encontrá-los? Como ele iria encontrá-los? Jesus provavelmente já sabia que essa tempestade aconteceria, sendo o Filho de Deus. Então, praticamente é Deus querendo nos revelar algo. E manifesta-se então os milagres de Deus. Jesus faz isso de propósito. Os discípulos vão no barco, ele vai andando por sobre as águas
E eles testemunham esse milagre de Jesus. E Pedro vai para essa experiência de andar sobre as águas. E veja, enquanto ele crê, se és tu, eu quero andar sobre as águas. Ele começa a andar sobre as águas crendo. A partir do momento que ele tira o foco de Jesus para prestar atenção nas circunstâncias e põe em xeque e duvida que aquilo de alguma forma pode se cumprir, ele olha para o lado e diz: será que alguma coisa vai acontecer? Ele tem medo. E o medo é a antítese da fé. Porque a fé é a certeza das coisas que não se veem. Né? A firme expectação daquilo que não se vê e daquilo que se espera. E uma vez que ele tem medo, já não tem mais fé, ele começa a afundar. Quando ele tem medo, o milagre já não é possível. E vem Jesus para resgatá-lo e pergunta: por que duvidaste? Por que a dúvida surgiu no coração? Se você estava andando sobre as águas, estava com foco em mim, quais foram essas circunstâncias que te fizeram duvidar e te fizeram começar a afundar? Que você precisou desse resgate. Então, ele resgatou Pedro, ambos entraram no barco e cessou o vento. E é muito interessante essa questão do Pedro desviando o foco de Jesus para as circunstâncias, porque isso é muito comum na nossa vida. Quantas vezes nós dissemos que cremos em Jesus, mas ficamos preocupados com todas as circunstâncias do dia a dia que de alguma forma nos fazem nos afastar ou da igreja, ou dos irmãos, ou de alguma forma nos fazem duvidar do poder de Deus. Andando por aí, pelo mundo, eu converso com várias pessoas que de alguma forma se afastaram da igreja e dizem que não estavam confortáveis com atitudes erradas de irmãos, ouviram algo errado. E é super compreensível sair de uma igreja e ir para outra igreja. Mas veja, essas atitudes dos outros irmãos fizeram eles se afastarem da igreja e não necessariamente continuarem orando, lendo o evangelho, buscarem a Deus. É como se o afastamento do templo também representasse para eles um afastamento de Jesus. E a pergunta é, assim, será que isso deveria acontecer? Porque se eu tenho Jesus, o Espírito Santo em mim, o fogo de Deus, se a chama está acesa, será que uma circunstância acontece e me afasta? Então, eu estou navegando no meu barquinho, eu estou andando sobre as águas. Acontece algo que eu não concordo, aí eu me afasto. Acontece algo que eu não concordo na igreja, eu me afasto. Acontece algo que não concordo na família, eu me afasto. As circunstâncias que o mundo vai me trazendo para me provar vão me afastando e eu fico conforme o vento bate. O vento vai batendo e eu vou afundando e me separando de Deus. Mas se eu realmente sou cheio do fogo dentro do meu coração, cheio do Espírito Santo, se em mim habita essa luz que a gente coloca na lamparina e coloca ali na parede para que ilumine todo o ambiente, se a gente é sal da terra, são as maldades dos outros que vão afetar o fogo que há em mim? Ou sou eu que, agindo como uma referência, como servo fiel de Cristo, que vou me tornar, na prática, não é simplesmente com palavras de julgamento, é na prática, no meu viver, uma referência para os outros, para que esse ambiente seja iluminado. Então, é um chamado a nunca tirarmos o foco de Jesus. Porque se respeitamos e cremos na palavra dele, de sermos sal na terra, luz do mundo, devemos buscar a palavra, devemos orar, jejuar, nos santificar, que o fogo esteja aceso em nós, que possamos influenciar, na verdade, que o Espírito Santo em nós influencie todo o ambiente e pessoas que estão ao nosso redor. E não nos escandalizarmos com as calamidades que aparecem. Porque sabemos que, havendo maldade e pecado no mundo, essas calamidades acontecerão. Então, como nós, sendo fiéis, podemos agir em amor, porque esse é o chamado, e com amor, com uma atitude de amor, chegarmos ao irmão que pratica algo errado. Chegarmos a esta organização que de repente pratica o errado.
E é super compreensível que se eu vejo um erro numa doutrina da igreja, se é algo que eu não concordo, se eu acho que não é algo de Jesus, é super compreensível sair daquele local e ir a uma outra igreja. Mas veja, fazendo isso, eu não necessariamente deixei de buscar Jesus. Agora, existe também uma outra diferença entre deixar aquela igreja, ou deixar de buscar Jesus, meramente por discordância com outros irmãos. Porque a questão não é sobre discordâncias, é sobre o fogo que há em nós. Jesus não nos chamou para sermos líderes de pessoas, chamou-nos para sermos servos de pessoas. Então, como podemos ajudar essa comunidade, essas pessoas? Como podemos servir essa comunidade, essas pessoas? Como podemos manter o fogo aceso dentro de nós? Como podemos, diante do vento, das ondas do mar e da calamidade que está ao nosso redor, acontecendo enquanto estamos sobre as águas, mantermos o foco em Jesus Cristo? O que é manter o foco em Jesus?